Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero falar sobre Mala Branca, que viria de São Paulo. Mala Branca milionária, para que o Inter vença o Botafogo na quarta-feira. Quero falar também sobre mudanças no time colorado para esse jogo contra o Botafogo. E também, claro, falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Afinal, um alvo do Inter pode reforçar outra equipe brasileira. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, a gente tem muitas coisas para falar do Inter dentro e fora das quatro linhas. Afinal, né, estamos vendo a última semana do Campeonato Brasileiro e o Inter também já vive o seu 2025. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Mais Ágil Assessoria, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então tá chegando aí o final do ano, já estamos vivendo dezembro, Natal, Ano Novo, tem, né, viagem, férias escolares. Então a gente sabe, né, que tu pode te apertar financeiramente. E a Mais Ágil te ajuda, coloca até 10 saques do FGTS na tua conta em menos de 24 horas. Então só chamar eles no WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela ou no link que está na descrição aqui do vídeo para que você possa, de forma muito tranquila, colocar esse dinheiro na conta e resolver os teus problemas financeiros. Vai lá, link disponível na descrição. Turma, vamos falar sobre a informação do dia. Afinal, né, o jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação no seu canal aqui no YouTube de que pessoas próximas a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, confirmam de que o Palmeiras dará um incentivo financeiro para o Inter na rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Inter não tem nenhum objetivo muito claro, assim, né? O Inter não pode mais ser campeão brasileiro, o Inter já está na fase de grupos da Libertadores. E bom, né, tem esses dois últimos jogos, contra o Botafogo na quarta-feira e contra o Fortaleza na última rodada no fim de semana lá na capital cearense. O que está acontecendo, tá? Só dois clubes podem ser campeões brasileiros. O título fica entre o Palmeiras ou o Botafogo. O Botafogo é o atual líder do campeonato, tem 73 pontos, venceu o confronto direto contra o Palmeiras na última rodada lá no Allianz Parque, mas o Palmeiras ainda tem chance. O que precisa acontecer? Se o Botafogo perde para o Inter, pode ser derrota mínima, tá? Por 1-0, e o Palmeiras vence o Cruzeiro nesta rodada do Brasileirão lá em Belo Horizonte, o líder passa a ser o Palmeiras, que dependeria apenas do seu resultado, né? Ou seja, uma vitória simples contra o Fluminense no Allianz Parque na última rodada, para ser campeão. Se o Botafogo empata com o Inter e o Palmeiras ganha, né, as coisas ficam bem encaminhadas. O Botafogo dependeria apenas de si na última rodada do Brasileirão contra o São Paulo no Newton Santos para se sagrar campeão. Ou seja, o Inter é o time que pode decidir o campeão brasileiro, a partir, claro, do resultado do Palmeiras. E por isso a informação do Nicola traz, né, de que o Palmeiras teria oferecido um incentivo financeiro na casa de 2 milhões de reais ao Internacional. Ninguém confirma essa informação oficialmente, até porque não é algo ético, né, dentro do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que já aconteceu outras vezes, ou já aconteceram outras vezes esse tipo de movimentação de mala branca, né? Até de mala preta, né, que é ilegal, né, que é o dinheiro para perder, né, lá em outros tempos, né? Enfim, deixa para lá. Mas, né, em questão de incentivo, seria essa a informação, né, da imprensa do centro do país. O Inter não quis se manifestar sobre o assunto, não vi nenhuma manifestação também oficial da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reeleita agora na última semana. E bom, fica essa informação, né? A gente sabe que a Leila e o Alessandro Barcelos têm uma ótima relação. O Inter fez negócios agora com o Palmeiras, vendeu o Maurício, por exemplo. A Leila arcou com os custos do Inter na Arena Barueri, naquele jogo contra o Belgrano, na retomada, né, do futebol para o Inter, depois das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Não deixou o Inter pagar nada, né? Todo o custo foi arcado por ela. Então, assim, não sei se procede, mas, né, o Inter movimentando a parte de cima da tabela nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, turma, a gente pode trazer algumas informações, porque o Inter, né, se reapresentou, está treinando, já avisando esse duelo contra o Botafogo, jogo 9h30 da noite de amanhã, quarta-feira, no Beira-Rio. Ingressos esgotados, né, na área do Inter, só tem lugares no coração do gigante, então expectativa de mais de 40 mil pessoas para essa despedida do Inter no seu estádio na temporada, e o técnico Roger Machado deve fazer pelo menos duas mudanças.
A primeira, a entrada do Borré, né, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, jogou o Ener Valencia, que até teve um gol e uma assistência, então não dá para dizer que o Ener foi mal no jogo, mas o Borré é o titular. E do Rômulo, né, informação que eu vi o Jairo Vink dar em primeira mão, mas enfim, a gente já tratava sobre isso até depois da coletiva do Roger lá no Maracanã, é de que o Rômulo deve voltar ao time titular por estar com mais intensidade, estar com mais força, estar com mais ímpeto do que o Fernando, que está voltando de lesão, e que o próprio Thiago Maia, né, que ficou um tempo afastado aí para cuidar do pai, que teve um AVC lá em Roraima, voltou, né, e enfim, né, mas o Rômulo jogaria no lugar do Fernando. Então a tendência de escalação do Inter para esse duelo contra o Botafogo tem o goleiro Sérgio Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rohel e Bernabei, Rômulo ou Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick, o Wesley Tabata e na frente o Rafael Borré, né, uma equipe titular, né, do Internacional, vamos dizer assim, já que a reta final aí não conta com nenhum jogador suspenso, né, por terceiro cartão amarelo, por exemplo. A gente pode tratar o Botafogo, que pode ser campeão dentro do Beira-Rio, com a sua força máxima também. Você não vai contar com o goleiro John, que levou o terceiro amarelo e não vem para cá. Então joga Gatito Fernandes, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, Gregory, que foi expulso, né, com 30 segundos lá na final da Libertadores, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e o Igor Jesus. É o provável time, então, do Arthur Jorge, técnico português do Botafogo. Para a gente fechar a nossa resenha aqui, eu quero falar sobre o mercado da bola. Afinal, né, a gente trouxe informação no canal recentemente de que o Inter buscou informações sobre Luiz Felipe, jogador, né, de apenas 27 anos, que tem uma curiosidade, né? Está livre no mercado depois de rescindir o contrato com o Al Ittihad, lá da Arábia Saudita. O Al Ittihad que pagou muito caro para tirar ele da Lazio, um zagueiro, né, de muita qualidade, mas que teve uma lesão séria, né? Tá com uma lesão muscular, não volta a jogar porque não pode jogar por nenhum clube esse ano, então está se preparando para 2025. E o Inter, né, fez uma sondagem por esse zagueiro que jogou um tempo no Real Betis, jogou na Lazio também, jogador, né, bem interessante. Mas o Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, né, que está com um aporte financeiro bem grande a partir da sua SAF, né, comandada pelo Pedro Lourenço, que é dono de um supermercado muito grande lá na região, está investindo nesse atleta. Então o Inter poderia estar perdendo o Luiz Felipe para o Cruzeiro. O Inter está em busca de zagueiros, não é novidade para ninguém, em virtude, né, da lesão do mercado, que volta só na metade do ano que vem. Robert Renan já foi, Igor Gomes já foi, o Vitão tem uma boa possibilidade de ir na próxima janela de transferências, então nomes, né, começam a ser especulados, em especial para o setor de defesa, que é onde o Inter vai precisar investir o maior poderio aí na próxima janela colorada. Tá certo? Não esquece que hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Jogo que pode valer a Libertadores para o Corinthians. Tem Corinthians e Bahia jogando lá na Neoquímica Arena. Meu palpite é que o Corinthians ganha esse jogo, de 3-1. É o meu palpite lá na KTO.com e você pode dar o seu palpite também. Não só nesse jogo do Corinthians, mas no próprio jogo do Inter. Também já está disponível lá na KTO, então faz o teu cadastro. O link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá bom? Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade no link que eu estou deixando aqui na descrição. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!